Você já se sentiu completamente esgotado no trabalho, sem energia, motivação, e por mais que você faça, nunca é suficiente? Hoje vamos falar sobre a síndrome de burnout, que o Brasil já é o segundo país com maior número de diagnósticos de burnout do mundo. Ficando atrás só do Japão, né? Só perdemos para o Japão. Interessante esse dado. Então, essa síndrome, ela chamada de esgotamento, né, profissional, hoje é uma condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, considerada oficialmente como uma doença ocupacional. Então, antes ainda não era considerada uma doença ocupacional, hoje já é considerado, né? E de acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil, o burnout, o que é, né? É um distúrbio emocional caracterizado por sintomas de estresse, exaustão extrema, esgotamento físico, emocional, desencadeado por condições crônicas no trabalho. Ele surge quando a pressão, a cobrança e o estresse, eles não são adequadamente gerenciados, tanto pela empresa como pelos gestores. Acho que o problema maior é essa questão de virar uma coisa crônica, né? Isso. E esses números de diagnóstico que vão aumentando também significa o quê? Que não existe nenhum mecanismo que esteja funcionando para reverter a situação. Isso, para prevenir, né? E aí as pessoas, as empresas têm que começar a buscar informações para poder seguirem um caminho para não sofrer com esta síndrome, né? Dados do Ministério da Saúde hoje, cerca de 30% das pessoas ocupadas no Brasil sofrem com sintomas de burnout. Então isso é muito grave, né? O INSS registrou entre 2014 e 2024 um aumento de afastamento relacionado a essa síndrome, aumentando 1000%, que também é um dado muito significativo. Muita coisa, né? Um aumento de 1000%. Muita uma coisa começa a ficar fora do controle. E isso tem a ver com o tipo de vida, né, que as pessoas levam, que nós levamos, né? Sim. A gente tem que começar a se policiar para poder fazer algum tipo de prevenção, né? Em 2024, nós tivemos mais de 470 mil afastamentos, isso dados do INSS no Brasil, concedidos por transtornos mentais, seja depressão, ansiedade ou burnout. É muita coisa, né? Ansiedade, o Brasil já é o primeiro, campeão, né? Já está em primeiro lugar no mundo e agora a gente está em segundo lugar no burnout, perdendo só para o Japão. Né? É muito grave. Isso é preocupante, né? E olha que interessante, dados do INSS mostram que desses afastamentos de 470 mil, né, por transtornos mentais, 64% são de mulheres na idade média, na faixa de torno de 40 anos. E por que isso, né? Eu já passei por esses dados, passei por essa estatística. Hoje, na época que eu tive afastada por depressão no trabalho, nem existia, nem se falava de burnout. E hoje eu tenho certeza que eu tive essa síndrome, porque foi por muito tempo, né? E também aquela história de concentrar na mulher, né, que começa a ter mais atividades do que fazia no passado, né? Sim. Juntando o trabalho com coisas de casa e tudo mais. E um dado muito interessante, né? Porque as mulheres, eu que comecei nos anos 80 como engenheira em indústria, as mulheres sempre tiveram que provar mais o seu valor do que os homens, porque as indústrias sempre foram lideradas por homens. Então, isso é um dado interessante saber que são mais mulheres, porque as mulheres são mais pressionadas sim, inclusive elas ganham menos de uma forma geral, têm menos acesso aos cargos de gestão do que os homens e são mais pressionadas mesmo, têm que mostrar mais o seu valor. Fora tudo isso, a gama de atividades que a mulher tem é muito grande, porque tem a casa, tem os filhos, tem uma série de coisas. Então, ela fica sobrecarregada mesmo. Outra questão que eu achei interessante, mais de 40 anos. Por quê?
Nessa fase de 40 anos, a mulher já começa a passar por sintomas de menopausa. E se fala muito pouco sobre isso no Brasil. Quer dizer, as mulheres, elas entrando nessa fase de menopausa, não tem um trabalho, uma prevenção, nem dentro das empresas, nem fora, onde a mulher tem que ver que ela vai perder energia, vai ter menos hormônios, ela vai passar por uma série de transformações que não são explicadas para ela, né? E outra coisa interessante, uma vez eu vi num curso, inclusive de liderança, uma curva de uma filosofia chinesa sobre as idades, né? E essa faixa da mulher, a partir dos 40 anos, ou a comparação que eles fazem, é como se a pessoa viesse galopando, né, de cavalo, e de repente ela anda a pé. Então, quer dizer, por que essa brusca depois dos 40? Justamente porque tem a questão da menopausa, que é pouco falado, que é pouco explicado. E fora a sobrecarga. A mulher também sofre muito preconceito no trabalho. Eu, como engenheira, vi isso pessoalmente. Tem as piadinhas, as gracinhas, as coisas. Hoje está muito melhor, mas já no início dos anos 80 era muito mais difícil. Né? Que a mulher está pegando o espaço dela, né? Sim. Dentro dos trabalhos e tudo mais, já há um bom tempo, né? Então até já evoluiu alguma coisa, mas muita coisa ainda tem que ser feita, né? Então, esse não é um problema individual, e sim coletivo. Então, ele tem que ser tratado como dentro das empresas e também individualmente por cada um, né? Então, as empresas têm que começar a olhar para isso, porque afeta a economia, afeta o sistema de saúde, tanto público como privado, e afeta os custos das empresas. Quais são os principais fatores, né, que a gente pesquisando aparece para essa síndrome de burnout? Jornadas longas. E nessas jornadas longas eu gostaria de citar, eu tenho muitos atendimentos de terapia. De trabalho ou como um todo? Como um todo, né? Mulher, né? Eu faço muita terapia para brasileiros fora do Brasil. Então eu vejo que na Europa, por exemplo, a pessoa tem uma jornada de trabalho, mas acabou aquela jornada, ela vai embora, seja gestor, gerente, o que for. No Brasil, sempre teve a cultura que quem é melhor é quem sai mais tarde. Gestor, funcionário já está mais protegido porque teria que ser hora extra, né? Então os gestores que não têm hora extra fica competindo quem que vai apagá-los por último. E isso vai ao longo dos anos gerando, porque a pessoa não cuida da sua saúde, não faz exercício, acumula estresse. Então essa jornada longa não é só jornada horária, né? Aquela legal, comprida, mas essa cultura que nós temos no Brasil, que nós temos que, não é só o que você trabalha no horário legal, você tem que ficar mais, se marca reuniões 6 horas da manhã. Quer dizer, é uma coisa que tem que parar com essa cultura no Brasil. Já na Europa é muito diferente isso. Mesmo em cargo de gestão, os gerentes, eles não ficam com essa forma de ficar depois do trabalho tanto tempo, né? Então esse é um fator importante. Metas abusivas é uma coisa que as pessoas reclamam muito, né? E dentro dessas metas abusivas, a gente pode colocar lideranças autoritárias também. Então, você pega uma meta abusiva com uma liderança autoritária, é um combo completo para a pessoa. E aqui no Brasil, né? A gente ainda tem, né, muito desta visão de que o gestor tem que ser autoritário. Sim. Indiretamente, né? Não diretamente, mas é aquela história, né, de mandar e tudo mais. Isso também está mudando, mas a gente está ainda mudando pouco, né? Ou muito aos poucos. Teria que ter uma mudança um pouco mais nessa rápida. Questão da gestão, eu destacaria dois comportamentos: o autoritarismo e também o ausente. O ausente também faz muito mal, porque assim, é aquela pessoa muito boazinha, mas que está ausente de tudo, também entendeu? Não ajuda em nada, né? E não assume também. Então isso faz muito mal, né, para os funcionários, porque muitas vezes os funcionários para baixo têm que assumir coisas que estão lá na gerência, na diretoria. E se sentem sozinhos também, né? Sem amparo, sem suporte.
Um outro ponto também, um outro fator que eu levantei como importante é a questão da ausência de suporte, né, no ambiente de trabalho. Porque hoje ainda tem muitas empresas inovadoras que têm um suporte melhor, tem psicólogo, tem um amparo melhor, mas tem aquela questão do preconceito que ainda existe muito, né? A pessoa então se abre dizendo que está com esgotamento, que está com burnout, uma depressão, uma ansiedade. É visto como uma pessoa fraca, né? Com certeza. Ainda existe muito isso dentro do ambiente de trabalho. Isso precisa mudar, realmente. E isso é um ponto que desencadeia mais ainda tanto as doenças, né, emocionais como a síndrome de burnout. Então, esses foram alguns fatores, né, que eu vejo também nos meus atendimentos, sabe? Nos meus atendimentos de terapia, eu vejo esses fatores nas pessoas que estão esgotadas no trabalho. Um outro fator que não está escrito aqui, mas que eu levanto também vendo os meus atendimentos, é a questão do desbalanceamento da carga de trabalho. Então, as pessoas que se destacam e que fazem mais, aí elas cada vez têm que fazer mais, cada vez são cobradas mais. E tem pessoas que ficam na delas e faz o básico, e tudo bem, entendeu? Ao longo do tempo, muitas vezes, essas pessoas não são promovidas, mas também não são demitidas, né? É muito raro ser demitido. E aquelas que se expõem mais é que acabam, muitas vezes, tendo algum tipo de problema, né? Até tem uma historinha bobinha, mas que falava assim, né? Que tinha aquele burrinho que era ótimo, carregava tudo, era um ótimo burro de carga. Só que aí colocando mais carga para ele, mais carga até o dia que o burrinho arreou. É mais ou menos isso. Então, eu acho que ainda existe um desequilíbrio muito grande nas atividades das pessoas que se destacam. Então, quem se destaca tem que fazer mais e mais e mais. Cada vez é mais cobrado. É mais cobrado. E muitas vezes, o que ganha mais, mesmo que tenha uma promoção, não justifica aquilo que a pessoa passa de estresse, passa de metas, né, difíceis. Então, esse desbalanceamento eu vejo tanto no setor público como privado, nos dois. É uma cultura brasileira. Eu vou puxar mais de quem faz mais, entendeu? E isso existe muito na cultura da liderança também. Você não acha, Luiz? Sim. E até pegando esse gancho do seu comentário, se a gente pensar aqui, essa parte de burnout, a gente só está atrás do Japão o que a gente vê também é isso, né? Em geral, a cultura japonesa, eles vão muito a fundo, eles querem fazer, eles têm que mostrar cada vez mais serviço e tal, que é mais ou menos esse modelo que você colocou, né? Sim. Então, assim, por um lado, as pessoas até gostam de participar disso, é desafiador e tudo mais, porém, você vai ter, ou se não tiver aí um preparo muito forte para isso, você vai ter problema depois na questão mental, né? E aí eu pode acho desencadear algumas dessas doenças, dessas síndromes aí. E aí eu acho que vem um ponto que eu destacaria, por ser mulher e já ter trabalhado em gestão em cargos de liderança em indústrias, eu vejo o seguinte, né? A mulher ainda tem uma sobrecarga maior. Primeiro porque ela tem a sobrecarga da casa, dos filhos, que mesmo que o marido ajude, a sobrecarga maior é da mulher. Segundo, que existe essa cobrança interna da mulher ter que provar que ela é melhor. E aí ela se sobrecarrega e aí não fala não para nada. Então esse limite, tanto para mulher como homem, tem que ter limite. As pessoas têm que saber dizer, até aqui eu posso, aqui é exagerado, essa meta não é compatível. Só que as metas muitas vezes vêm de cima para baixo e não se questiona, né? Então a mulher nesse ponto, e até pela cultura machista que a gente tem no Brasil, ela sofre muito mais. Por isso que 64% dos casos de burnout são mulheres, né? E alguns sintomas, né? Sintomas de ansiedade, depressão, insônia, tem dores físicas, até queda da imunidade. Então, muitas vezes, essa síndrome, ela começa com uma ansiedade, com uma depressão, mas aí o esgotamento ao longo do tempo vai passando e a pessoa vai ficando cada vez pior.
né? O corpo vai dando sinal, né? Que algo não está muito bem equilibrado. Outro ponto que eu destacaria também, o preconceito ainda de consultar um psiquiatra. Porque muitas vezes a pessoa até faz terapia, mas não, é o remédio psiquiátrico que eu não tomo. Não, eu sou contra. E muitas vezes, principalmente nesse caso aqui, nós precisamos do remédio. E eu vejo muitas pessoas que fazem terapia, psicólogos e psicanalistas, muitas vezes não dando essa importância, não tendo essa visão. A importância de muitas vezes introduzir o remédio. Mesmo que depois, numa outra fase, você tire com o médico, lógico, só quem pode tirar o remédio é o médico. Isso mas reforçar, né? E para entrar no tratamento do remédio, precisa procurar um médico especialista, não é? É o único que pode. Muitas vezes não querem, né? Tem vergonha, né? Não querem, por causa do próprio tabu aí que existe. Bom, vamos falar um pouquinho o que a gente pode fazer para prevenir, né? E fazer um enfrentamento do burnout. Então, é preciso que as empresas criem programas, né, de saúde mental, combatendo essas metas abusivas, essa liderança ausente ou abusiva, capacitação dos gestores para identificar os sinais, né, de burnout e criar uma cultura, né, de diálogo e cuidado. Isso é muito importante. Para isso, tem a NR1 agora, que foi feita uma revisão, e ela inclui agora que as empresas têm que levantar, né, dentro da saúde e segurança do trabalho, ela tem que levantar os riscos psicossociais. Então, isso é uma novidade. Então, vai ser muito importante ter esse levantamento, né? Para quê? Porque com esses riscos a gente pode implantar programas, né, de gerenciamento dos riscos e programas de prevenção de burnout, de depressão, de ansiedade. E a gente chegou num nível que tem que ter esses programas, tem que ser trabalhada toda essa parte para poder reverter a situação, né? E agora isso é uma necessidade legal da norma, que antes não era. Tem que ter, né? Porque isso ajuda bastante, né? Quando entra na legislação, nas normas, etc. Nós falamos um pouco das empresas, né? Inclusive tem empresa hoje que ajuda no pagamento de terapia para os funcionários. Então, às vezes com ajuda de 50%, 70%, até 100% eu já vi também. São programas que ajudam bastante, né? E do ponto de vista individual, né? O que cada um pode fazer? É também se autoconhecer, né? Entender que muitas vezes a gente já está com sintoma, a gente já tem insônia, já está deprimido, já está ansioso e continua fazendo mais e mais e mais, não para para descansar, vem de férias, não tira férias, não tem um programa de atividade física porque não dá tempo. Então tem que se auto-observar. Uma outra questão também é fazer uma terapia para se conhecer melhor, para ver quais são as causas, né? Porque muitas vezes a gente tem um combo aí. A empresa que está com metas abusivas e um gerenciamento abusivo ou ausente, e aquele indivíduo que também não se conhece, não tem limites e acaba também não sabendo como lidar num caso desse. E aí também, além da terapia, tem atividade física, né? Saber estabelecer limites, tirar suas férias, ter horas de descanso. A meditação entra aí também como já comprovado cientificamente que ajuda. E ressaltando que na saúde pública o SUS oferece, dentro do CAPS, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, programas também para trabalhos dessas doenças emocionais e síndrome de burnout. E dentro das faculdades de psicologia e programas de psicanálise, nós temos também as terapias de baixo custo ou gratuitas para quem não pode pagar. Então, procurar também uma faculdade de psicologia e ver esses programas. E lembrando, pessoal, que burnout não é frescura, não é falta de resiliência, falta de meta, não é uma fraqueza, é uma doença reconhecida, né, com impactos sérios na vida das pessoas e das empresas e da sociedade e de todos, né?
como um todo. Então, se você perceber esse sinal de exaustão que eu falei no início, procure ajuda. E se você é gestor, procure também ajudar os seus colaboradores nesses limites e se ajudar também, porque o gestor também ele está sob essa questão do burnout. Todos nós estamos Todos nós, né? E é isso, eu falaria para dizer não ao preconceito da doença, da saúde emocional, de procurar ajuda, seja na terapia, seja no psiquiatra para avaliação e para medicamento. E procurar ler sobre isso, né? Tem uma jornalista que é a Isabela Camargo, que ela tem um canal no YouTube aqui, também no Instagram, onde ela fala muito sobre síndrome de burnout, que ela passou por isso também como jornalista, então é um canal bem interessante e tem muito material na literatura para a gente acompanhar. Sempre a informação é que ajuda muito, né? Sim. E eu gostaria de ressaltar também o seguinte, que tem que lembrar que tem os dois lados, né? Porque a gente fala muito, a empresa tem que se preocupar, a empresa, ok, tem o lado da empresa, das cobranças, seja da gestão, né, do que for, mas que somos todos seres humanos. Sim. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Também exatamente. Então, eu como, por exemplo, colaborador de uma empresa, eu tenho que também me policiar, fazer como a Roseli falou, eu não vou ficar, por exemplo, né, vendendo férias, eu vou descansar no período de férias, exemplo, né, só como exemplo, eu vou me tratar disso também. Sim. Né? Então a gente começar também a dar uma importância maior para tudo isso, para o descanso, para esvaziar a cabeça, né, para não ter esse acúmulo de responsabilidades, de informações e etc., para a gente também pensar que tem o ambiente como um todo. E aí podemos pensar que tem os dois lados. Então cada um de nós também... Temos que fazer a sua parte. Exatamente, tem que fazer a sua parte e não só ficar cobrando ou achando que os outros é que vão fazer pela gente, né? Então tem que ter os dois lados. Eu acho que é um ponto aí interessante para a gente refletir. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram falar mais sobre o assunto, estamos à disposição aqui pelo canal e também nas nossas redes sociais e na nossa empresa tem os contatos também. Para qualquer informação a gente está aqui à disposição. Muito obrigada por acompanhamento, pelos likes, por se inscrever no canal. E quem ainda não é inscrito, a gente convida a se inscrever, que nós temos muito conteúdo bom aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até.